Uma pessoa divorciada, queridos, geralmente faz três perguntas quando se encontra numa situação de separação. A primeira pergunta é: vou ter que ficar sozinho pro resto da vida? Essa é a primeira. A segunda é: eu não posso ser feliz com outra pessoa? E a terceira pergunta é: Deus quer que eu seja infeliz? E nós temos que encontrar uma resposta bíblica para essas perguntas. Vou ter que ficar sozinho pro resto da vida? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, tem uma resposta clara para essa pergunta, que diz o seguinte: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui, no caso, ele está falando para os dois gêneros, né? Tanto para o homem como para a mulher, só que ele cita a mulher. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, aqui nós temos a resposta para a primeira pergunta. A pessoa que está separada, a pessoa que se envolveu num laço matrimonial e acabou, infelizmente, se separando, ela deve ficar só. Por que ela deve ficar só? Porque em Romanos 7, 2, vai dizer que a mulher casada, ou o homem, tanto faz, eles estão ligados um ao outro. E enquanto um estiver vivo, o outro não pode se casar, porque senão ele vai estar cometendo adultério. Pelo simples fato de o casamento ser um vínculo matrimonial perpétuo, vitalício. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: não posso ser feliz com outra pessoa? Como eu já respondi na primeira pergunta, eu não posso casar de novo. Então, a felicidade, ela vai ser buscada aonde? No cônjuge? A nossa felicidade, ela só está na vida matrimonial? Ela só está numa vida terrena? Não, queridos. A felicidade ela está em Cristo. A palavra de Deus ela é muito clara quando vai dizer em Mateus 13, versículos 44 a 46, que o casamento ele não é a coisa mais importante. Ele é algo importante, mas o reino dos céus ele tem que estar acima de tudo isso. Que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aquele que encontra Cristo, aquele que encontra o Senhor Jesus, que renuncia a sua carne para viver o Evangelho, ele não precisa de mais nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo é tudo em todos. E se você depende de um casamento, do seu cônjuge ou de qualquer outra coisa para você ser feliz, você deve renunciar a essas coisas e colocar o Senhor em primeiro lugar. Não posso ser feliz com outra pessoa? Você pode ser feliz com Cristo. O problema é que quando acontece um divórcio, as pessoas não buscam a Deus. As pessoas não vão ao Senhor pedir resposta, porque é mais fácil a pessoa repudiar e recasar. A pessoa esquece da oração, esquece de cumprir aquilo que votou diante do casamento, esquece de que deve amar o próximo, de que deve ter misericórdia e que deve cumprir os mandamentos que Cristo deixou. Num momento de tristeza, num momento de impulso, as pessoas geralmente não pensam nisso, mas o Evangelho do Reino é para todos. E a terceira pergunta, queridos, ela é a mais problemática de todas. Deus quer que eu seja infeliz? E essa pergunta, ela remete a Adão. Ela remete ao que ele fez quando Eva tomou do fruto, comeu e deu a ele. Deus, perguntando naquela situação para Adão, ele joga a culpa em Deus e diz: foi a mulher que tu me deste, que me deu a fruta, e eu comi. E quando nós fazemos essa pergunta, queridos, nós temos um problema muito grande, porque Deus não é culpado dos nossos pecados. Deus não pode ser culpado das nossas carências, não pode ser culpado daquilo que a nossa carne deseja. Pelo contrário, nós devemos arcar com as nossas consequências e devemos entender que em tudo há um propósito e devemos obedecer. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz o seguinte: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que adulterou contra o marido ou contra a esposa, alguém que pecou, alguém que de alguma forma errou. Então você deve olhar para trás, você deve voltar aonde você errou e consertar aquilo. Naquilo que depender de você, você deve fazer isso. E não culpar o Senhor. E não culpar uma situação
e ficar chateado com Deus como se ele tivesse culpa disso. Os nossos próprios pecados fazem com que nós vivamos muitas situações. Em Isaías, queridos, capítulo 55, a palavra vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que Deus sempre vai querer um final feliz para as nossas vidas. Muitas vezes essa felicidade ela não é a que esperamos, mas é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas devemos crer, queridos, devemos esperar, porque nunca o Senhor vai nos dar algo apenas para satisfazer a nossa carne, mas sim para que o nome dele seja nisso glorificado. Em Salmos capítulo 119, verso 67 em diante, diz o seguinte: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro e de prata. Quando buscamos ao Senhor, quando nos debruçamos sobre a palavra, quando reconhecemos que às vezes precisamos ser afligidos, o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Queridos, essas três perguntas, elas são muito difíceis de responder quando uma pessoa não tem a Deus, quando uma pessoa não conhece a Deus. Salmos capítulo 27, versículo 13 e 14, nos falam que devemos esperar no Senhor e nele depositar a nossa confiança. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queridos, nós temos que honrar o Senhor com a nossa vida e depositar nele a nossa confiança, depositar nele tudo que temos e que somos. E esperar naquilo que ele vai fazer. Muitas pessoas acabam se precipitando e ouvindo histórias filosóficas, opiniões sociais, a própria pressão social, acabam se desfazendo da palavra e buscam pastores, buscam denominações, buscam igrejas que hoje tem aos montes, que possam corroborar com aquilo que eles querem, ser felizes, alimentarem a sua carne. E não olham para a palavra, não olham para aquilo que o Evangelho fala, não esperam no Senhor, não confiam no Senhor e tomam uma decisão mais fácil, que é repudiar, ser indiferente e não cumprir aquilo que Jesus nos ordena. Observe aquilo que a palavra do Senhor fala. Se dobre ao Senhor em oração. Escolha fazer o mais difícil, que é orar, que é jejuar, que é se humilhar diante de Deus e da sua família. Que Ele fale ao seu coração, em nome de Jesus.